terceiro ano A, B e C. A finalidade desse vídeo é para que a gente veja alguns conteúdos, né, que eu já mandei a atividade, inclusive, mas não houve explicação. Então, com a tentativa de minimizar, né, os prejuízos, eu vou falar, né, fazer uma rápida explanação sobre dois conteúdos que eu já mandei a atividade, que é regimes totalitários e Segunda Guerra Mundial. Veja bem, em relação aos regimes totalitários, o que é que foi os regimes totalitários? O que significa isso? Regimes totalitários significa ditaduras, né, que o mundo entrou no contexto do pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra Mundial. Como nós estudamos na Primeira Guerra Mundial, vocês devem estarem lembrados que eu disse a vocês que os Estados Unidos, ele saiu, né, bastante privilegiado, né, da Primeira Guerra, né, saiu como uma potência mundial economicamente poderosa. E, nesse contexto, o que é que vai acontecer? Nos anos pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele vai vivenciar, né, uma grande prosperidade econômica. É tanto que isso é conhecido na história dos Estados Unidos como anos felizes, né? E isso vai fazer com que o mundo inteiro, né, seja, né, todos os países, principalmente os países europeus que tinham saído arrasados, né, destruídos, tanto fisicamente como economicamente, da Primeira Guerra. Então, esses países, né, vão estar ou vão permanecer dependentes dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai entrar numa onda de muita produção, de produzir em larga escala, tanto que vai acontecer o que eles chamaram de Way of Life. E o que é que significava Way of Life? Era o estilo de vida americano passou a ser seguido em todas as situações, em todos os contextos. E essa questão da Way of Life era assim, vamos dizer assim, vista no contexto do consumismo. Então, se consumia ou se seguia, né, a vida dos norte-americanos, era imitada em todos os lugares. Então, isso os Estados Unidos produzia muito, vendia muito, né, exportava muito, mas as coisas foram mudando, né, as coisas foram acontecendo, né, foi acontecendo que os países europeus começaram a se erguer da guerra, né, começaram a produzir aquilo que eles precisavam, passaram a comprar menos, e os Estados Unidos, na sua euforia, né, não deu conta, não percebeu que isso estava acontecendo. Então, quando menos se espera, os Estados Unidos estavam com uma superprodução, produzindo muito, né? Isso vai levar a queda de preços, isso vai levar a redução de atividades econômicas, isso vai levar a desemprego em massa, e o pior, né, tudo isso, desemprego, né, da superprodução, vai acontecer um fato que vai ser o estupim, né, do problema da situação, que vai ser a queda de valores, ou a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Né, a Bolsa de Valores de Nova York vai entrar em colapso total. E isso vai fazer com que pessoas que foram dormir ricas acordassem pobres, de mavé, né, como a gente diz. Por quê? Porque muita gente tinha aplicado, né, suas rendas, suas condições financeiras, tudo aplicado na Bolsa de Valores de Nova York. E agora a Bolsa quebrava. Então isso vai gerar, né, um problema muito sério. Até o nosso próprio país, o Brasil, vai sofrer, né, essa questão da queda da Bolsa de Valores de Nova York, vai sofrer, porque todos os países vão ser atingidos por essa crise, a chamada crise de 1929. Então, o Brasil, por exemplo, vai sofrer isso, porque os Estados Unidos eram um dos maiores consumidores de café, né? E o Brasil, naquele contexto, na época de 1929, estava vivendo, né, o ciclo do café. Né? O produto mais rico, né, que o Brasil produzia era o café.
E um dos grandes compradores era os Estados Unidos. Então, o Brasil vai ter uma queda na sua produção, né? Então, a situação vai continuar, as dificuldades, a crise, vai entrar em jogo, né, um personagem, né, que é o presidente dos Estados Unidos daquela época, que era Franklin Delano Roosevelt. Então, Roosevelt, no sentido de tentar tirar os Estados Unidos dessa situação, ele vai criar um programa econômico chamado de New Deal. Então, o New Deal, em que consistia o New Deal? O que era que o New Deal, esse programa econômico, consistia em quê? Consistia na criação, né, de empregos, empréstimos bancários para tirar as pessoas que tinham comércio, que eram empresários, tirar as pessoas dessa situação. Ele aplicou, né, dinheiro na construção civil, para que a construção civil gerasse empregos. E é claro que o New Deal não salvou a pátria totalmente, mas resolveu vários problemas dos Estados Unidos, né? E isso, você pode perguntar, tudo isso que eu estou falando a você, a questão da crise de 29 nos Estados Unidos, que atinge a todos os países, o que é que tem a ver com os governos totalitários, que é o que nós estamos tratando, né? O que tem a ver é o seguinte, é que esses países, enfrentando a crise, passando por essas dificuldades, todos eles, a maioria dos países europeus, dos países que se destacavam, esses países vão criar ou vão fazer com que mudem a situação com governos fortes, chamados governos totalitários, mas que eram nada mais nem nada menos do que ditaduras. Então, quais são os países que vão se destacar nesses chamados governos totalitários? Os Estados Unidos, por sua vez, era a fonte geradora, né, da economia e certamente era a fonte geradora da crise, né? Mas esses governos vão se destacar, por exemplo, a Itália vai criar uma ditadura, um governo chamado de fascismo. E naquele contexto, quem vai liderar esse governo, essa ditadura fascista, vai ser Benito Mussolini. Então, esses governos totalitários, o que era que caracterizava esses governos totalitários? O que era? Ser uma ditadura, né? Como autoritarismo, militarismo, né? Eles se dedicavam em se organizar, né? Os seus exércitos. O anticomunismo, porque já havia acontecido a Revolução Russa, que foi o que nós já estudamos lá, né, quando estávamos em aulas presenciais, e a URSS era uma nação socialista, então isso era temido pelas grandes potências, né, que o socialismo, que o comunismo se espalhasse pelo mundo. Nacionalismo, eles pregavam o nacionalismo exacerbado, um amor à pátria, né, fora do normal. A censura, tudo era censurado, os meios de comunicação, as pessoas, tudo que se fazia era passado por uma censura. Unipartidarismo, né? Essas ditaduras faziam com que em seus países, em suas nações, houvesse apenas um partido. Culto ao líder, esses líderes, como foi na Itália, Benito Mussolini, na Alemanha, o famoso Hitler, na Espanha, Francisco Franco, e em Portugal, Antônio Oliveira Salazar. Então, esses governos, eles se tornaram pessoas ditadoras, né? E eles pregavam o culto ao líder. Eles tinham que ser adorados, amados, né, pela população, pela nação. Né? O intervencionismo, eles passaram a intervir em todas as situações econômicas, né, controlar a exportação, a importação.
Enfim, isso gerava o chamado governos totalitários. Então, na Itália, né, com Benito Mussolini, Hitler na Alemanha, o nazismo. Então, esses governos passaram, né, a determinar uma outra situação no mundo. Até o próprio Brasil, nosso país, vivenciou também essa situação do totalitarismo, porque naquele contexto o Brasil vivia o governo de Getúlio Vargas. Então, um deputado da época, né, ele vai criar um programa, né, chamado integralismo, programa político chamado de integralismo, e esse integralismo vai gerar o chamado Estado Novo, que foi a primeira ditadura que o Brasil viveu. Então, pessoal, é isso aí o que foi os chamados governos totalitários. Não foi as ditaduras que foram aplicadas, que foram vivenciadas nas principais potências do mundo daquele contexto, daquela época, certo? Deu para entender alguma coisa?